Olá, galera, tudo bem? Professor Fábio com vocês para a atividade da semana 21-22. Vamos falar sobre os maias, né? Mais um dos povos originários das Américas, ok? Então, nossa atividade começa nos situando na localização, o lugar onde essa civilização se desenvolveu. Então, os maias, eles se desenvolveram aqui na Península do Yucatán, essa região aqui no sul do México, tá? Na região da América Central. E nosso texto fala que foi a única civilização das Américas a desenvolver escrita. Nós sabemos que não, entendeu? Houve como os astecas e outras civilizações mesoamericanas que também desenvolveram a escrita, porém, de fato, a escrita maia era a mais bem desenvolvida. O sistema de escrita maia hoje está em torno de 75% decifrado e ele é realmente um dos sistemas mais ricos, tá? Tanto os logogramas, que são essas imagens, esses símbolos que a gente chama de hieróglifo, como a parte silábica da escrita maia, né, é bem conhecida e há uma vastidão aí de textos que foram deixados por essa civilização ou escritas nas paredes, né, ou escritas em estelas, ou mesmo, né, em códex, como ali a gente tem os códex astecas, estudados na aula passada, tá bom? Então nós vamos trabalhar com três documentos. O primeiro documento vai ser um texto falando a respeito da economia, né? De como eles se alimentavam, o que eles plantavam, o que eles comercializavam, né? Como esse comércio era feito, qual era a moeda que eles utilizavam. Então vamos lá. Os maias, eles estavam acostumados ali, dentro da sua culinária e da sua agricultura, a plantar principalmente o milho, o feijão, pimenta, tomate, cacau e abacate, tá? Esse cacau, ele era utilizado como moeda. Então nós vamos ter várias representações ali dentro da tradição maia, dentro dos templos, né? De deuses, inclusive um deus que se referia ao deus do milho, que a gente vai ter, né? Próprio exemplo de como esse produto que era a base da economia maia era importante para esse povo, tá? Então, para você ter uma ideia, no mito de criação maia, o homem ele veio do milho. Então é engraçado, né? Mas é isso aí, galera. O homem havia surgido do milho, porque era a base da alimentação dele. O que sustentava a vida da civilização maia era o milho. Então, óbvio que, poxa, se a gente vive com base no milho, o milho provavelmente o ser humano veio do milho, em algum momento, criado pelos deuses, né? Esse daí era um dos mitos, né, importantes da tradição maia. Então, nós temos hoje ainda uma boa parte dessa tradição dos alimentos maias naquilo que a gente considera como comida mexicana. Então, a comida mexicana, tortilha e outros alimentos lá, o uso da pimenta, as coisas tem muito aí, né, a guacamole com abacate, né? Então, a gente tem essa aí, a presença do, da tradição e dos alimentos cultivados pela civilização maia, ok? Então, é legal pensar no chocolate como moeda, né? Porque nós temos aí a relação de que existia uma economia, um comércio bem desenvolvido, porque era necessário pagar, né? Então, isso mostra aí como essa civilização era desenvolvida em termos de sociedade, de organização, de cultura, de economia, né? Inclusive, haviam jogos lá, como um jogo que era um jogo de pelota, como se fosse o futebol, né? A primeira bola ali feita de borracha, de resina, que eles utilizavam e era jogado com a cintura, né, com cotovelos. Então é bem legal esse ponto em que a gente vê que havia também atitudes recreativas, né? Havia um comércio, havia agricultura, havia a recreação e havia a arquitetura maia também, né? Muito importante. No documento 2 nós vamos ver lá a construção das pirâmides maias. Essas pirâmides que normalmente funcionavam como templos, tá bom? Então elas eram criadas em homenagem aos deuses ou para os rituais, né? Onde os maias praticavam. Como todos os povos da América das Américas, né, não só da América Central, mas da América do Sul, do Norte, eles eram politeístas, então haviam vários deuses lá. Essa aqui é uma das pirâmides maias
né, mais importante, considerada como uma das 7 maravilhquas do mundo moderno, a pirâmide de Kukulcan, né? Kukulcan era um deus maia representado por uma serpente, como Quetzalcoatl, lá na tradição asteca. Na verdade, era o mesmo deus, só que com outro nome, né? Kukulcan, na tradição maia. Então, como ele era representado por uma serpente, nessa pirâmide, né? A gente tem aqui em Chichén Itzá, né, no sul do México ali na Yucatán, a gente tem aqui, ó, quando chega o equinócio, em um determinado momento, o sol batendo nos degraus aqui da pirâmide, a gente tem uma representação de uma serpente, viu? Acabando aqui no final da escada com a cabeça da serpente, né, que representava aí o deus Kukulcan, tá bom? Panteão maia, vários deuses. O Hunabku era o deus principal, tipo, criador de todos os outros deuses, criador do universo, criador de tudo. Ele era o deus criador, o deus primordial. E deles outros deuses. Interessante como o próprio Kukulcan, né? E a gente tem lá o deus, que é o Camazotz, que seria o tipo de Batman dos maias, né? Ele era representado pelo morcego, era chamado de o grande morcego. Então era aí uma relação bem interessante para a gente pensar. Lembra da nossa pirâmide lá? As pirâmides maias, principalmente aqui o templo, né, de Kukulcan, a pirâmide de Kukulcan, ela tem ali 4 sequências de escada. Cada escada, cada uma daquelas escadas, cada lado dela possui 91 degraus, né? Correto? 91 degraus, formando aí 365 dias. Então nós temos a questão do calendário, né? Os templos, além de servirem a questão dos deuses, a questão do culto, a religião politeísta maia tinha muito aí em relação também à questão de contar o tempo. E a gente sabe que a matemática maia era uma das matemáticas mais desenvolvidas, né, para a época e inclusive mais desenvolvida ainda que a matemática dos gregos. Então é muito interessante pensar que esse povo da América, a civilização maia, chegou a desenvolver não só uma escrita bem elaborada, mas também uma matemática muito elaborada que permitiu ele a construção de grandes cidades, né, com cálculos e um calendário muito bem desenvolvido. Sobre o colapso, o fim dos maias, tá? É um fim que há hipóteses explicativas, mas nós não temos ainda uma certeza do que causou o fim. O que nós sabemos é que chegou ao fim por volta do século aqui 9, né, o século 9, e a gente acredita que foi por questões ambientais, tá? Segundo a teoria do Jared Diamond. Então, o legal do calendário maia é que ele se encerrou, né, em 2012. E houve até aquela questão de dizerem que o fim do mundo, o apocalipse, aconteceria em 2012, inclusive com o filme 2012, né? Trazendo esse fim aí, essa possibilidade de um apocalipse, o apocalipse maia, né? E a gente sabe que não era isso que os maias estavam falando, tá? Não houve uma falsa previsão, não houve nada. Os maias, eles escreviam o calendário por ciclos, e cada bactum virava um ciclo. E o último bactum, o último ciclo que os maias deixaram escrito antes do fim do colapso da civilização, não o fim, mas o colapso da civilização, acabava em 2012. Então, por isso que houve essa preocupação, essas teorias de que os maias haviam previsto aí um fim para 2012. Como eu falei, o colapso dessa civilização, ela ocorre por questões ambientais. Então, houve aí uma ampliação das cidades, uma devastação, né, das florestas, e esse desmatamento aí acabou gerando um desequilíbrio ambiental que causou a grande seca, né, diminuição das chuvas, que acabou impedindo a produção agrícola, e como a base do alimento deles era o milho, acabou sendo afetada a produção de milho, né, segundo alguns estudos e teorias e essa hipótese da questão do ecocídio, né, quando a gente agride o meio ambiente, acaba gerando um fim, criado por o Jared Diamond, e a gente acaba tendo esse fim dos maias nesse momento. Então, o que sobrou dos maias? Primeiro, o povo maia não acabou, tá, pessoal? Ainda há milhares ainda de pessoas que vivem e que conservam a sua tradição e sua identidade maia. Então, o povo maia ainda existe
América Central, tá bom? As tradições dos maias, ainda algumas são mantidas pelos seus descendentes, né? Mas só que essa civilização, essas grandes cidades, não. Isso foi abandonado, foi deixado lá no século IX, no meio da floresta. E a floresta, como no caso aqui das ruínas da cidade de Tikal, que foi descoberta posteriormente, mas percebemos que a floresta, ela tomou conta dessa cidade. E hoje, para encontrá-las de novo, as ruínas, né, aquilo que ainda está escondido, está sendo utilizada uma tecnologia a laser. E o laser ele faz a varredura e ele lê por baixo das árvores e ele consegue observar aí. Com essa técnica já foram descobertas mais de 65 mil casas, né? Então é um número muito grande e o que demonstra que essas cidades-estados, essas várias cidades-estados maias, eram de fato gigantescas e uma rede que as conectava, uma estrutura bem desenvolvida, né? Então é muito legal saber que nós tivemos esse tipo de civilização nas Américas e que foi interrompida por questões ambientais, o que nos faz refletir aí sobre os impactos que hoje nós causamos no meio ambiente, com o aquecimento global, com a poluição dos oceanos e outras coisas, né? Pessoal, para quem está aí mais curiosa sobre os maias, que é um povo que tem muito para a gente aprender, né? Aqui é uma explanação bem rápida. Nós temos aqui um vídeo que eu deixei, um vídeo curto, tá, de 5 minutos, do canal Foca na História, que fala sobre as civilizações das Américas, nesse vídeo específico, os maias. Então lá você vai encontrar também várias outras informações bem legais, que vai ajudar você a compreender um pouco mais sobre esse povo, tá bom? Para a nossa atividade, nós temos as referências dos nossos textos, né? Da documento 1, documento 2 e documento 3. E a partir deles, a partir do que a gente leu, nós vamos trabalhar aqui as questões, tá bom? Primeiro, a localização dos maias, nós já vimos lá, né? Se tiver dúvida, volte, faça a leitura novamente, veja o vídeo novamente, se for o caso, e assim você consegue encontrar a resposta. Qual tipo de produtos agrícolas eles plantavam, os maias produziam, faziam parte da alimentação deles, né? Qual era o uso dos templos, pessoal, pelos maias? Nós já sabemos, né? Então você vai dizer se essa afirmação ela é fato ou se ela é fake, ok? Também nós temos aqui a última atividade que fala quais foram as causas do colapso maia. Então nós já aprendemos aí a hipótese, né? Para saber mais também tem algumas referências. A hipótese de colapso é a hipótese do Jared Diamond, né? Que vai ter a questão que a gente já viu. E deixei aqui para reflexão uma frase dele. As sociedades que acabaram entrando em colapso, como os maias, estavam entre as mais criativas durante um período e as mais avançadas de seus tempos. E nada tinham de estúpidas ou primitivas. Então, quando a gente analisa as características do desenvolvimento dos maias, a gente percebe que era uma das cidades mais avançadas da sua época. De repente, por questões ambientais, eles acabaram sendo, né, encerrando essa civilização, colapsando. E a gente sabe que hoje a gente caminha aí, né, dentro da questão ambiental por uma linha muito tênue que pode mudar aí de repente a nossa realidade. Ok, galera? Essa é a nossa atividade de hoje. O professor Fábio continua com vocês à disposição. Se precisarem, só mandar mensagem, só ligar que a gente ajuda com as suas dúvidas, ok? Essa foi a nossa atividade, galera. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.